Olá galera, tudo bem? Eu sou o Maicon, sou professor de Física e estou fazendo esse vídeo para conversar com vocês sobre uma importante ferramenta de pensamento que pode ser muito útil no estudo de vocês. Esta ferramenta de pensamento foi criada por um psicólogo em 1970 e são os mapas mentais, os Mind Maps. Os mapas mentais é uma ferramenta de pensamento muito eficaz na memorização dos conteúdos. E também ela apresenta uma certa rapidez na hora de fazer as suas revisões, ou seja, buscar informações, resgatar essas informações que já foram estudadas, que já foram colocadas dentro desses mapas mentais. E é uma ferramenta de pensamento muito atrativo, porque dentro dessa ferramenta de pensamento nós podemos utilizar cores, desenhos, imagens, usar post-its, fazer colagens, e isso acaba sendo muito atrativo. Muito mais atrativo do que os mapas conceituais, que são coisas totalmente diferentes, tá? Mapas conceituais é uma ferramenta, mapas mentais são outras ferramentas. E os mapas mentais acabam sendo mais atrativos exatamente por serem uma ferramenta lúdica, onde você pode ir construindo ao longo do período de estudo daquele conteúdo que você está aprendendo. Aí eu pergunto para vocês, se você que utiliza mapas mentais, você realmente sabe montar um mapa mental? Ou será que você monta apenas um resumo colorido? Você que nunca utilizou mapas mentais, você gostaria de aprender? Você sabia que mapas mentais possuem regras na hora da sua confecção? E o vídeo de hoje é exatamente para falar sobre essas regras, o passo a passo para montar um mapa mental. Vamos lá, galera? Galera, então vamos lá ver como que funciona a confecção desses mapas mentais. Bom, como eu disse, os mapas mentais, eles possuem regras. Então, se esses mapas mentais, eles possuem regras na sua confecção, então a pergunta é: como eu devo montar o mapa mental, turma? Quais são essas regras? Ou melhor, quais são os passo a passo para montar um mapa mental? Vamos lá? Vamos ver como funciona? São 4 passos que eu tenho que seguir para montar um mapa mental de verdade e coerente. Então, o primeiro passo. Galera, eu preciso definir qual é o tema principal do meu mapa mental. Se nós vamos montar um mapa mental de física, eu vou escolher o assunto que eu quero montar esse mapa mental. Movimento uniforme? Movimento uniformemente variado? Termodinâmica? Então, o tema principal, ele tem que ser colocado em destaque, no meio da folha, que é o mapa mais comum. Por que no meio da folha? Galera, o mapa mental, esta ferramenta de pensamento, criada por um psicólogo chamado Tony Buzan, em 1970, ele segue a ideia de um mapa ramificado, das mesmas ideias do neurônio. O neurônio não possui as suas ramificações, então esses mapas mentais, eles são construídos seguindo essa ideia do neurônio, das ramificações, de tal maneira que esta ferramenta de pensamento possa utilizar todo as habilidades, tá, do nosso cérebro. Então, por isso que eles acabam sendo atrativos e eficientes. Alguns mapas mentais não utilizam o tema principal no meio da folha. Acabam colocando o tema principal ou do lado esquerdo da folha, alguns poucos em cima. Mas o mais importante é que todos os mapas mentais tenham que ter a sua ideia principal, o seu tema principal em destaque, ok? Vamos para o segundo passo, turma? O nosso segundo passo, depois de definir qual vai ser o tema principal, eu preciso criar tópicos que estejam ligados diretamente ao tema principal. E esses tópicos, eles devem ser colocados de tal maneira
tá? Que sigam uma hierarquia conceitual. O que é uma hierarquia conceitual, afinal? Todos os tópicos têm que ser organizados no mapa mental, desde que vai para o tema, para a parte mais simples do tema, para a parte mais complexa. Se nós estamos falando de física, eu vou pegar o conceito mais simples do meu tema principal e vou organizando ele para o conceito mais complexo do meu tema principal. E olha que interessante, vocês viram que conforme eu fui colocando aqui, ó, a organização, eu fui fazendo o movimento horário? Sim, porque os mapas mentais, eles são organizados de forma horária. Porque é a maneira mais fácil que o nosso cérebro consegue ler e armazenar essas informações. Então, tópico 1, tópico 2, tópico 3, tópico 4. Professor, será que existe uma quantidade de tópicos específica para o mapa mental? Então, os tópicos, a quantidade de tópicos, ela vai do bom senso. Um mapa mental que tenha um tema principal e apenas um tópico acaba sendo esquisito. Vamos ser sinceros. Agora, um mapa mental onde tenha muitos tópicos acaba sendo muito difícil da gente fazer a nossa leitura. Então, a quantidade de tópicos ela vai do bom senso. Convenhamos, um bom mapa mental vai ter entre 3 e 5 tópicos. É uma quantidade bacana, ok? Além disso, esses tópicos, na hora de escrevermos os tópicos, precisamos utilizar o que nós chamamos de palavra-chave. O que seriam palavras-chave? São termos objetivos, simples e significativo. Prestem atenção nessa palavra. Significativos, porque a ideia do mapa mental é montar os conceitos de forma significativa para o aluno, para vocês, para que o cérebro ele tenha uma eficiência no armazenamento dessas informações e que quando vocês precisarem fazer uma revisão antes da prova ou algum tempo antes do vestibular, depois que já terminou de estudar tudo, se torna mais fácil e rápido de relembrar esses conceitos. Ok, galera? Então, nos mapas mentais, nós utilizamos palavras-chave, ok? Porque se torna mais significativo. Vamos para o nosso terceiro passo, turma? O terceiro passo na construção de um mapa mental vai ser criar os subtópicos. Afinal de contas, nós escolhemos o nosso tema principal. Deste tema principal, nós tiramos as informações que são os tópicos que são diretamente ligados ao tema principal. Diretamente ligados. Agora nós podemos e devemos fazer o quê? Colocar os subtópicos que são as explicações, o detalhamento de cada tópico. São nesses subtópicos que eu vou conseguir colocar os detalhamentos. Então, no subtópico eu posso utilizar frases, tá? Não tão longas. E caso não tenha um subtópico para aquele tópico, ok? Eu posso colocar sim uma explicação. Então é na região, na parte do subtópico que entram as breves explicações, entram então uma nova informação que pode fazer ligações de um tópico ao outro. Por exemplo, eu posso ter esse subtópico 2.1 e ele tem uma certa ligação com esse subtópico 1.2. Então, isso daqui é muito importante. Ok, galera? E o nosso passo 4, que é o passo mais interessante, que deixa toda essa ferramenta de pensamento interessante, é acrescente cores e imagens ao seu mapa mental. Se vocês perceberam, todo o instante eu fui escrevendo os passo a passo seguindo as mesmas cores. O tema principal eu utilizei uma cor, o tópico eu utilizei outra cor, o subtópico eu utilizei outra cor.
Essas cores acabam facilitando na hora de desenhar esse mapa mental. E é isso que deixa atrativo para vocês, alunos e adeptos dessa ferramenta de pensamento, a ter o interesse de completar, trabalhar com essa ferramenta e também a facilidade do armazenamento. Então, dentro dos mapas mentais, eu posso colocar imagens ou desenhos. Se for um mapa mental de física, eu posso colocar desenhos que ilustram alguma lei, alguma hipótese. Eu posso colocar fórmulas. Se for de química, eu posso desenhar as minhas moléculas, eu posso colocar reações químicas, gráficos e assim por diante. Então, quando nós falamos acrescente cores e imagens, este é o passo que deixa a nossa ferramenta de pensamento lúdica e deixa essa ferramenta de pensamento muito interessante, porque afinal de contas eu posso utilizar para desenhar esses mapas mentais diversas cores. Podemos utilizar post-its na hora de desenhar esses mapas mentais para que esses mapas fiquem interessantes. E esses mapas, após a construção, eles precisam ser significativos. Ah, professor, mas então obrigatoriamente todos os mapas eu posso ter cores? Gente, é algo importante nessa história toda de montar a ferramenta de pensamento mapa mental, tá? Então é aí que a gente tem que tomar cuidado para que esse mapa mental não se torne um resumo colorido, porque os mapas mentais eles têm regras, que são esses 4 passos que eu disse para vocês. Então, galera, os mapas mentais, de uma maneira geral, eles podem aparecer de várias maneiras. Eu posso ter mapas mentais simples. Este é um mapa mental que foi criado por um aluno meu do 9º ano. É um mapa que não possui cores, porém ele possui informações, ou desenhos, ele possui tópicos, possui subtópicos. Então esse mapa, por mais que esteticamente esteja simples, sem cores, mas é um mapa que possui significado, ok? Eu já posso ter mapas mais elaborados. Este daqui é um mapa mental também feito por um aluno do 2º colegial sobre termodinâmica e possui já cores, possui os tópicos seguindo os mesmos padrões nas cores, tá? E as ligações de setas, além de equações e informações para poder trabalhar o assunto da termodinâmica. Podemos ter mapas mentais, aqui que eu disse para vocês, onde o assunto principal não está no centro, tá? Então é um mapa mental que eu fiz com os alunos de vetores. Repare que é um mapa mental que foi construído de uma forma simples, porém segue todas as ideias de tema, tópicos, ok? E os subtópicos onde tem as explicações. Como também podemos ter mapas de assunto bem complexo. Movimento circular, onde eu tenho o assunto principal, eu tenho aqui os meus tópicos que começam do assunto na parte mais simples. O que é um movimento circular? Uma trajetória circular. Então, velocidade, aceleração, transmissão e a classificação do movimento circular em uniforme e uniformemente variado. Então, galera, eu espero que esse vídeo ajude vocês a entender que mapas mentais são ferramentas de pensamento de alta eficiência no armazenamento de informações e que esses mapas mentais, eles seguem regras para ser confeccionados. E tomem cuidado, ao olhar um mapa mental pela internet, procure se esse mapa mental segue os 4 passos que eu passei para vocês. Então, galera, um grande abraço e eu espero vocês no nosso próximo vídeo, que eu vou montar com vocês um mapa mental sobre movimento uniforme. Tchau, tchau, galera!